Sueli Murdoco, tudo bem? Oi, Osimar, que prazer, que alegria mais uma vez. Então, mais uma vez, estamos juntas aqui para a gente é, participar, né? Para a gente elaborar aí muitas informações aí sobre o nosso nó do norte e o nó do sul. A gente tem uma série de entrevistas, né? Na verdade, são pílulas de conhecimento, né? São entrevistas bastante educativas com a astróloga e psicoterapeuta junguiana Sueli Murdoco. E a gente está, então, no episódio 3 hoje, dessa série do nó do norte e nó do sul, ou seja, o que eu devo desenvolver e o que eu devo deixar para trás. Sueli, antes da gente entrar, né, no tema propriamente dito, eu gostaria que você, né, falasse um pouquinho da importância da gente saber sobre o nó do norte e nó do sul e como que a gente descobre. Não é pelo ascendente especialmente, como vinham nas outras, nos outros temas, né, que a gente tem trazido. Uhum. Sim, sim. Não, não. O nó do norte e o nó do sul são pontos que têm a ver com, inclusive, a Lua, né? Que são nódulos lunares. Então, a gente consegue saber qual a posição, né, por casa e por signo desses pontos, através do mapa natal, porque lá é onde a gente tem todas as informações, mas existem também tabelas que podem nos orientar. Tem exatamente o ano que você nasceu, né? E porque os nódulos, eles ficam 1 ano e meio em cada signo. Para quê? Para que muitas pessoas, você imagine que em 1 ano e meio, quantas crianças nascem com o mesmo nódo, com o objetivo de quê? Da gente ter experiências diferentes. Experiências, a gente vai ver individuais e espirituais diferentes. Então, desta maneira, a posição do nó do norte é lhe dar o caminho, né? Aquilo que você falou, o nódo, aquilo que a gente tem que perseguir para desenvolver, né? Nos desenvolver. Por quê? Porque são lições, tá? São lições que a gente deve aprender. Todo 1 ano e meio de pessoas nascendo. E o que a gente vai, de alguma forma, já conhece e vai partir para aprimorar. A Sueli já explicou bastante isso, a gente já está retomando, porque às vezes alguém pode estar entrando nesse episódio, mas lembrando que a gente tem o episódio 1, que a gente já falou sobre cabeça e Isso. cauda do dragão, né? Que a Sueli até contou a história, a coisa mais linda, o mito, né? Dentro do mito. E é o que a gente tem que deixar nessa vida, o que a gente tem que levar. No episódio 2, a gente entrou mais profundamente na cabeça do dragão. Né? Que é o Uhum, que a uhum. gente deve cultivar, o que a gente precisa superar. E se você estiver chegando aqui hoje, eu peço que você curta, que você compartilhe esse material para que outras pessoas também tenham essas informações, né? E se deixar comentário aqui, já sabe, vai concorrer a um sorteio de uma leitura de tarô comigo e também o mapa natal astrológico com a Sueli. Os sorteios são mensais. Então, Sim. hoje no episódio 3, a gente vai falar um pouco dos nódulos lunares e como a gente passou agora no mês de setembro por 2 eclipses muito importantes, que a gente também já tem vídeos sobre eclipses, você poderia falar na astronomia, né? Os nodos, eles permitem prever eclipse? Na realidade, é o seguinte, os eclipses, dando uma resumida, os eclipses, eles são símbolos eles convidam a gente a encerrar e a transformar. O que? O tema do signo que esses eclipses acontecem. Tá? Então a gente encerra, transforma, é um tempo assim, o convite vamos soltar o que não serve mais. Tá? E criar um espaço para o novo acontecer, que é bem o nó do norte, vamos dizer assim. Né? Então, o que quer dizer isso? Como é que a astronomia diz que podemos prever os eclipses? Por quê? Porque existem as lunações.
né? As lunações. Então, o Sol e a Lua, fazem ciclos. E a cada tempo eles se encontram num tempo de Lua crescente, Lua minguante e tudo mais. Mas, quando o Sol e a Lua se encontram com o caminho desses nodos, ou seja, também eles fazem uma órbita, é aí que se dá um eclipse. Tá? E a diferença é exatamente isso. Por que então toda lua cheia ou toda lua nova não é um eclipse? Exatamente porque não tem perto, ou seja, não estão próximo ao eixo nodal. É o eixo nodal que dá toda essa magnitude de energia e de um assunto especial para que toda na humanidade, de alguma forma, porque duram 6 meses, né? Esses efeitos, para que ela preste atenção. E a gente, ao saber, né? Muita gente fala assim, ah, isso é uma bobagem, isso são coisas da natureza, né? Mas você, como psicoterapeuta, você percebe, sabe, no consultório mesmo, essa sutileza, por exemplo, do nodo, do eclipse, na rotina, seja a pessoa, as questões que ela está trazendo para a conversa terapêutica? Você sabe o seguinte, é interessante, perto dessa, porque tivemos um eclipse agora dia 21 de setembro, que foi um eclipse solar, ou seja, o Sol sendo mais eclipsado, escondido, né? Uma lua nova, a 29 de Virgem. Então, eu na minha prática psicoterapeuta, atendendo paciente, todo o paciente, muito interessante, de um jeito ou de outro, sutilmente, se percebeu de alguma forma mais confuso, mais, vamos dizer assim, sutilmente atingido. Alguma coisa acontecendo, vamos dizer assim, na própria vida, de repente, onde é um assunto que ele precisava olhar mais e, de repente, aquilo pode ter exacerbado ou que um assunto mais aprofundado. Dá para entender, dá para ver. E não só isso, se a gente, numa prática de psicoterapia, se os terapeutas pudessem ler todos, alguns junguianos entendem disso, veem isso, mas pudessem ter a carta natal do seu paciente, onde está o nó do norte, já aponta para nós o caminho que ele deverá seguir para a vida em geral. Percebe? É aquele signo, naquela casa, que vai dar para ele esse caminho de desenvolvimento, tanto espiritual como pessoal. Então a gente poderia dizer, mas então, o que aconteceu? Qual foi o foco desse eclipse? O foco desse eclipse, que signo foi? Foi no signo de Virgem. Tá? E ele, então, atuou não só nos virginianos, mas por oposição piscianos e por quadratura, os signos mutáveis, Gêmeos e Sagitário. Opa, Gêmeos e Sagitário, tá certo? Então, pessoas que têm Sol, Ascendente e outros planetas nesses signos, porque a gente está falando de uma cruz, né? Que é a cruz mutável, tá? Então, se você tiver o Sol, Ascendente ou qualquer outros planetas, essa pessoa vai estar bem mais atingida. Por quê? Porque são signos pessoais, atingem a pessoa dele mais especialmente, tá? E você então, falou de convidando signos... a fazer o... Fale. Não, é que você falou, né, são signos pessoais, e quem está entrando agora, nós temos já desde 2024, praticamente, essa conversa com a Sueli, né, bastante educativa mesmo. Durante todo o ano de 2024, a gente fez uma entrevista bem profunda, coisa assim de 1h30, 1h15, cada signo. Então, eu convido as pessoas, né, a buscarem. E depois a gente fez tá tudo numa playlist lá no YouTube do canal da Vida, Alzimar Ramalho. Mas também nas redes da Sueli e nas minhas, estão todas lá. Depois a gente falou sobre os 4 elementos da natureza, na astrologia e no tarô também.
muito grande, né? Uma playlist Uhum. assim bem completa. Também falamos das casas 4 e 10, de onde eu vim para onde eu vou, a playlist está completa também. E agora, nessa quarta temporada aí das nossas entrevistas, e você acabando de falar isso, eu pensei, a gente pode falar que o nó do norte dá uma pista do nosso destino? É interessante, não é verdade? É isso, tá? E a gente pode até e a gente vai ver à frente, né, como os hindus tratam isso, o nó do sul, como uma vida passada, né? Quem acredita nisso, e o nó do norte, esta vida, qual a lição, qual é o nosso destino? Porque o nó do norte e o nó do sul são sinais, sabe que nem aquela flechinha que a gente vê sinais de trânsito, né? Hum. Uma rua que é uma única mão, ele está indicando o sentido, né? Você não volta, a vida não volta para trás, a vida é para frente. Então o nó do norte diz, ó, é para aqui que você tem que ir. Né? 1 ano e meio, muitas pessoas, ó, pessoal, é por aqui. Agora nós estamos com o nó do norte em peixes, tá? Dia 11 de janeiro mudou para peixes. Até então, a gente estava com o signo de Áries, Hum. tá? E o que Ah, ele vai esses um voltando, ano... né? Isso, ele faz uma volta, é interessante, né? Essa órbita, em vez de ele ir de Áries para Touro, ele volta. E é uma energia muito diferente. A energia de Áries, tá? Convidou 1 ano e meio muitas pessoas e a gente, né? Todo mundo, a viver mais um eu, a ser mais autoafirmativo, mais eu quero usar mais esse verbo, eu quero mais empreendedor, né? Mais autoconfiante. E agora, depois de 11 de janeiro, ele mudou para peixes. É uma energia completamente diferente. Enquanto Ares sou o eu, né? Que a gente costuma dizer de um eu inferior, né? Não inferior de pior, mas de menos desenvolvido, de alguma Uhum. forma menos espiritualizado. Então, o convite em peixes já treinou esse ego, né? De eu ser, do eu. Então, vamos treinar um eu superior, mais humilde, usando mais a intuição do que o controle racional, né? Mais a humanidade, mais a gratidão, isso é muito, muito de peixes. Então, olha que bonito essa evolução, né? A partir do momento que você sai de um ego, aprendeu a ser você, porque é importante isso, você pode abandonar esse ego para ser mais empático com o outro e mais deixar fluir para o universo, vamos dizer assim. Maravilha. E falando em deixar fluir para o universo, eu acho que a gente poderia dar uma pausa nesse tema, até para a gente pensar e procurar mais. Dar uma pausa só para um cafezinho, uma água, e a gente já volta para o episódio 4, quando a gente vai falar sobre a cauda do dragão. Então a gente falou agora sim, para onde a gente quer ir. E aí? E a cauda do dragão? Ficar olhando para trás, mas é daqui a pouco a gente volta. E se você gostou desse tema, curte, compartilhe, manda sim para os seus amigos. Deixa um comentário para participar da nossa, do nosso sorteio, tá? Então, Vamos lá. Sueli, muito obrigada e a gente volta. Até já.